merece, né? Todo ano. E pelo segundo consecutivo, ele consegue encher as 8 vagas de R1, né? E se nós estamos até com a R1 a mais, né? A Laíde, que ela é militar do Exército do Cabo Verde, também veio aí, a 9ª R1, para fazer residência conosco e com menos aí das Marinhas, né? Então, e também, como eu te disse, talvez entre algum pessoal da radiologia do Marcelo Dias também. O residente, a preceptora dele falar comigo, claro, autorizei, passei o link para ela também. Então, pessoal, como eu disse para você, né, o doutor Afrânio Magalhães, amigo meu de longuíssima data aí, de Recife, não é à toa que ele aceitou aí o convite em cima da hora, feito 15 dias antes para preparar essa aula, agradeço, Afrânio. E o doutor Afrânio, ele é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tá bom? Radiologista, fez fellow em imagem musculoesquelética lá no Real Hospital Português de Pernambuco, de Recife, e também é médico radiologista intervencionista, tá bom? Além de ter aí o traquejo no ensino, porque ele também faz parte da preceptoria da residência de radiologia do Hospital Português de Recife, tá bom? Franinho é um amiguinho de longa data aí, amigão de longa data, tá bom? Praticamente da minha família aí, mas a família meio bandoleira, no caso eu, né, Franinho? Já tem bem uns 10 anos que a gente não se vê pessoalmente, eu acho. Mas precisa do outro aí, tá sempre contando com a colaboração aí do outro que precisa. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Eu agradeço em nome dos residentes do Marcelo Dias, tá bom? E agora é contigo. Boa, Marcos. Saudade. Faz muito tempo aí que você debandou. Nem Tá aparece foda. aqui, nem pro carnaval, eu acho. E o carnaval não fui nenhum, cara. Nem fala isso, nem fala isso. Tranquilo. Agradeço o convite para explicar alguma coisinha que eu possa passar para vocês. Aí Maurício me chamou para falar sobre princípios básicos de tomografia e ressonância. Essa minha apresentação já foi muito bem dita por ele, então vou me abster um pouco disso. Maurício, só para te perguntar, chegasse a dar uma aula sobre raio-x, foi para eles? Eu dei já dei. Tá. Assim, falasse alguma coisa de física, formação da imagem, Não. essas coisas. Foi, Não, né? Tá. não. Foi mais um aspecto mais ortopédico mesmo, de fato. Tá. Incidência e tudo mais, dicas práticas, não. Tranquilo. Ao longo dessa apresentação, acho que eu vou ter que falar só alguma coisa da formação assim, da imagem, mas tentar nem focar muito nisso, porque Perfeito. a gente no dia a dia também nem se atém muito a isso, mas só porque a gente está falando justamente de princípios básicos e para vocês entenderem algumas coisas é um pouquinho faz parte do contexto. Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. A aula vai ser uma aula relativamente simples, mas para ter um certo conhecimento de conceitos. E vamos lá. Então, antes de falar da tomografia, acho que eu tenho que falar um pouquinho do raio-x para vocês, mas sem entrar muito no mérito, justamente que eu perguntei aí da física do raio-x, porque a gente na radiologia, tal quanto vocês no final do R3 passa por essa prova, a gente também passa por uma prova do Colégio Brasileiro de Radiologia que cai informação de raio-x, o elétron que reduz a velocidade, sai do ânodo, forma calor, enfim, as questões bem de teoria mesmo. Então a gente acaba que tem que entender isso, mas passando bem por alto. O raio-x ele é formado com uma corrente de energia, que ela é, aqui dando nomes, via cátodo, que incide através de um material, geralmente é um tungstênio, e nessa emissão de feixes gera calor e raio-x, tá? Então, em resumo, isso, um feixe de elétrons que vai emitir raio-x, tá? E aí vai ter um colimador para direcionar o raio-x no local, e vai ter um detector atrás. Então, esse raio-x, que foi as primeiras imagens, né, de quando foi inventado o raio-x, vai atravessar as estruturas do corpo, e aí, a depender da densidade de cada estrutura, vai queimar o filme ou não. Por exemplo, o pulmão, ele é preto no raio-x, porque o raio-x passa livremente através do pulmão, chega lá no filme e queima o filme. Diferente do osso.
o osso, o raio-x bate e, de certa forma, não permite a passagem do raio-x para o filme. Então, fica branco, tá? E por que falar de raio-x? Porque a tomografia computadorizada, basicamente um raio-x. É um raio-x super potente, tá? Aqui na máquina, a gente tem o paciente deitado na cama, essa máquina aqui da tomografia computadorizada, e tudo isso é jogado para um computador, tanto para a realização das imagens, quanto para a transformação da imagem em pixel, digamos assim. E aí, como é feita a tomografia? A tomografia, justamente, nada mais é que multidetectores de raio-x. Atualmente, a gente chama essa tomografia de multi-slice, porque aqui vai passando um feixe de raio-x, de certa forma helicoidal, que era a tomografia anterior, e vai ter um detector do outro lado. E é assim, tudo isso é muito rápido. Ao mesmo tempo que isso vai girando, o paciente vai entrando, então, tipo, adquire imagens do corpo todo de forma rápida e milimetrada. A gente consegue cortes milimétricos com a tomografia hoje em dia. Acho que, sei lá, uns 15 anos atrás, não conseguia esses cortes milimétricos. E hoje já se consegue. Isso aí é, lógico, uma grande vantagem. Em pulmão, por exemplo, nódulos de 0,5 centímetros hoje em dia são vistos e antes não eram vistos, né? Então, a tomografia computadorizada nada mais é que, digamos assim, um raio-x superpotente. Ela utiliza a radiografia. Hoje em dia é multi-slice, por quê? Porque tem vários detectores. Os cortes são em milímetros e isso permite reformatações multiplanares, que a gente coloca, né, nos eixos coronal, sagital, angula. Do mesmo jeito que no raio-x tem sensores, tá? Na tomografia é ainda mais moderna, porque esses sensores são captados, as intensidades da radiografia nesses sensores, e isso é, de certa forma, colocado em uma intensidade de cinzas lá no sensor e transforma em computação, tá? Como é que acontece isso de uma forma tipo, simples que eles resolveram fazer? Baseado na detecção lá do raio-x, né, no urso, ele vai se tornar branco porque a radiografia não passa e no pulmão vai passar muito. Vai queimar o filme e aí vai ter essa escala de cinzas. Essa escala de cinzas foi chamada de unidades Hounsfield. Você já deve ter ouvido falar. Foi dada de certa forma, um número para isso daqui. Por exemplo, -1000 seria o ar, 0 a água e 1000 o osso. Ou seja, uma coisa que é muito densa ou pouco densa, de certa forma, baseada nessa escala. Por exemplo, é isso aqui, para vocês visualizarem melhor. Nessa escala aqui de cinzas, do preto ao mais branco, a gente vai, por exemplo, do ar, que tem essa atenuação de -1000, até o osso cortical, que tem uma atenuação, muitas vezes aqui, ó, mais de 1000. Enquanto, por exemplo, o osso trabecular, que vai ter a medular e as células, ele tem uma densidade menor. A água é padrão também, justamente, deixar na densidade 0. Isso a gente abre a tomografia e a gente coloca uma bolinha lá para medir quanto está tendo essa atenuação naquele local. Por exemplo, dentro da bexiga a gente coloca lá, vai ter essa atenuação, geralmente 0, 2, 3. Isso é útil no sentido de bota lá na bexiga e está com atenuação de 20, 40, 50. Então tende a ser um conteúdo mais proteico, mais denso, por exemplo, relacionado a sangue, tá? Então, assim, essa escala de cinzas, que a radiologia ela tem essa fetiche, ou qualquer coisa do tipo parecido, que é a escala de cinzas, é basicamente isso aqui. Então, baseado nisso, a gente vai conseguir dizer que uma lesão tem mais gordura, que uma lesão é mais densa, calcificada, enfim. Só para falar, o contraste da tomografia é o iodo,
que é um meio de contraste justamente radiopaco, radiodenso. Schmarton conversou comigo de talvez uma questão de prova de vocês, que na tomografia a gente usa esses termos, hipodenso e hipoatenuante, que é relacionado ao raio-x. Em relação à atenuação, é o raio incidindo nessa matéria. E a densidade, tipo, é da própria matéria, sabe? Mas essa questão, denso e atenuante, enquanto na ressonância é sinal, tá? Então, vamos seguir. Aqui, por exemplo, é só um exemplo dessa escala de cinzas. Nessa imagem aqui da esquerda, a gente tem um corte axial de um abdômen, tá? E aqui à direita de um mediastino. Então, aqui à esquerda, a gente tem a gordura, que é um pouquinho mais escura. Aqui, ó, a gordura é menos 100. Aqui a vesícula biliar, talvez a gente colocar o ROI, que a gente fala, que é aquela bolinha, estaria em 0. Então, a água é um pouco mais tendendo a branco do que a gordura, tá? O osso é bem branco. E esse caso aqui, justamente, aqui está o rim, uma parte do fígado, a vesícula biliar. Aqui está a coluna vertebral, a aorta aqui na frente. Nesse caso aqui era um cálculo renal, tá? Então ele é bem branco, com uma densidade, uma atenuação bem semelhante ao osso, tá? Os cálculos renais eles variam de densidade, inclusive isso é um critério para eles fazerem a retirada de formas diferentes, tá? E nesse caso aqui, no mediastino, a gente tem a gordura, tem o músculo e tem o pulmão. Nesse caso aqui está bem preto, né? Só um detalhe para vocês, a gente muitas vezes usa uma janela pulmonar e janela mediastinal. É a mesma corte, né, do pulmão, só que a janela pulmonar. Aí, tipo, o que é janela pulmonar? É, de certa forma, a gente fechar a janela, reduzir, porque nesse caso aqui a gente está pegando tanto do 1000 ao mais 1000, e aí fica preto e branco. Quando a gente reduz essa janela para cá, a gente consegue ter uma quantidade de cinzas maior nessa escala daqui, tá? Então, dentro do pulmão, a gente consegue ter uma diferença das estruturas. Por exemplo, enquanto aqui o pulmão está todo preto, quando a gente bota na janela pulmonar, que reduz ali, a gente consegue ver que aqui é uma bolha, isso aqui é o parênquima do pulmão, isso aqui é vaso, que está super branco, isso aqui é gordura, ó. A gordura super branca, porque a gente botou a janela lá para a esquerda para aumentar a escala de cinzas dentro do pulmão, dentro dessa escala mais baixa. Tá? Outro detalhe aqui que eu queria dizer para vocês, esse aqui é um corte de tomografia do abdômen, tá? Aqui do lado, engraçado que talvez vocês já tenham percebido ou não, a gente sempre vê a tomografia da esquerda para a direita, né? É o contrário. É porque a gente vê como se fosse olhando para o pé do paciente. Então, aqui desse lado é o fígado e aqui desse lado é o baço. Então, a gente está vendo como se fosse de baixo para cima. Então, desse lado aqui, esquerdo da tela e o direito do paciente, você vai ficar trocando. Tem uma lesãozinha aqui, ó. Esse é o estudo sem contraste e tem uma areazinha mais escura, mais hipotenuante. Essa aqui é a fase arterial, onde essa artéria, que é a aorta, está bem realçada. Isso aí é um ajuste de fazer essa injeção do contraste em 20 segundos. Aí adquire essa imagem na fase arterial, na fase venosa, quando já circulou no arterial e voltou para a venosa, em torno de 80 segundos. O parênquima hepático também já está um pouco mais uniforme, porque já está com vascularização arterial e venosa, enquanto aqui na arterial, só arterial um pouco heterogêneo. Esse caso aqui era só para mostrar essa lesãozinha aqui hipodensa. Na fase arterial vem chegando um vasinho aqui, na fase venosa talvez um pouco mais de vaso, e na fase tardia, que é mais ou menos 5 minutos depois, homogeniza. Isso é um típico hemangioma. Isso aqui vocês talvez
quer dizer, vê muito na parte ortopédica também, mas a gente nem faz essas sequências tardias na parte ortopédica, que realmente não é protocolo. Para fígado, a gente faz esse contraste trifásico, que é o sem contraste, arterial, venoso e tardio, para justamente caracterizar as lesões hepáticas, tá? Então, só para saber que existe justamente essas fases, que é a sem contraste, arterial, venosa e tardia, que é a fase escritura renal, ou principalmente para lesões hepáticas, onde pode caracterizar isso daí, chama de fase de equilíbrio também. Beleza? Alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Franinho, Isso. acho interessante essa questão da janela aí, das janelas de cinzas, porque eu pensava que quando a janela tosse, a janela para parênquima, a janela para isso, eu pensava que era colocar exatamente naquela escala de Hausdorff o ponto ideal para aquele órgão, né? Mas realmente ele diminui a faixa, né? Mas potencializa a imagem dentro dessa faixa aí, né? Dá mais Isso. possibilidade de cinza, né? Beleza. Isso. Tipo, nesse caso aqui do pulmão, né? Tipo, imagina, quando eu reduzir para essa faixa, a gordura, que justamente seria menos 100, seria aquele cinza aqui do mediastino, né? Ela fica estourada, ela fica branca, Estou entendendo. né? Que a gente puxou para cá, então tudo para a direita é super branco. Entendi. Bacana. E justamente para, enfim, esse caso é um caso realmente de exemplo, porque é um paciente com DPLC, né, que tem bolhas, enfisemas. Entendi. Então, tem o cinza do parênquima pulmonar normal e essas bolhas que são, tipo, mais escuras ainda que o próprio parênquima pulmonar, sabe? É. E isso para eles assim, é importante ter essa noção também, que é uma coisa que eu insisto muito com eles, porque o ortopedista é aquele bicho brucutu, né? Quer ver o exame, quer ver só o osso, principalmente, né? Mas, sobretudo, na tomografia aí, quando você muda a janela lá para a janela de partos mole, tem muita informação sobre partos mole de fato, sobre coleções, hematomas, enfim, tumores, né, Sim. principalmente, aí eu puxo a minha área, e o pessoal fica muito aquela coisa de só querer ver a janela óssea, tá entendendo? Só janela óssea, mas tem muita informação importante na outra janela, sobretudo de partos moles para a gente. Entender isso aí faz parte da compreensão. Beleza, bacana. Isso. E eu ainda eu não coloquei aqui uma imagem específica de nódulo pulmonar, mas assim, no contexto de vocês e oncologia ortopédica, tá, seja relativamente frequente, tipo, o paciente fez o estadiamento, vou aqui passar para ver, o cara que falou que tem um nódulo de 1 centímetro, cadê o nódulo? Então, assim, né? É como se fosse uma bolinha branca dessa, só que na a tomografia, né, tudo é muito dinâmico, né? Tipo, a gente vai passando, voltando, a imagem aqui estática. Então, o vaso aqui está cortado ao meio. Esse branquinho aqui, muito provavelmente, é um vaso que está cortado ao meio. A gente passa, então ele segue. O nódulo é uma coisa que começa e para, sabe? É, Mas, vamos lá. Aqui só um outro exemplo que eu queria trazer para vocês também, que me lembrei que, sim, eventualmente pode aparecer para vocês, casos de TEP, e eventualmente para vocês olharem e identificarem o que é o TEP. Nesse corte axial aqui da tomografia, essa bolinha aqui da frente é a aorta ascendente, tá? E aqui atrás é a aorta descendente. Então, tipo, é um corte axial que tá, tipo, pegando a aorta tanto subindo quanto descendo, né? E esse vaso aqui é a artéria pulmonar. Para ter um TEP, a origem do ramo pulmonar direito e esquerdo, assim, é raro e é um TEP, digamos assim, maciço. E o TEP é justamente isso, uma falha de enchimento da artéria. Está vindo aqui o contraste na artéria pulmonar, e aqui uma falha de enchimento, aqui uma falha de enchimento, isso aqui justamente na origem do ramo principal direito e esquerdo, e aqui em ramos segmentares. A gente vai seguindo lá a artéria e de repente, uma falha. Aqui, uma falha. Beleza? Um pouco mais agora na área de vocês, mas para trazer justamente o conceito da tomografia, que é similar ao da radiografia, mas é isso que a gente está trazendo sobre essas diferenças de atenuação. Aqui no colo femoral, no fêmur direito do paciente, a gente vê aqui,
no acetábulo está um osso dito normal, a cortical mais densa e o trabecular menos densa. E aqui não está simétrico para a gente olhar do outro lado, mas está uma área mais esclerótica, uma área mais densa, que é alguma coisa aqui formadora de osso, né? Enquanto aqui, desse lado direito da tela, uma destruição do ilíaco com uma formação expansiva, né? Nesse caso aqui, seria tipo uma tumoração com o componente de parte mole, né? Tá bem assimétrico, aumentando aqui a parte muscular, com erosão desse osso ilíaco também. A diferença é igual no raio-x. Uma área formadora de osso e uma área lítica. Nesse caso aqui, a gente tem as duas imagens, né? As duas diferenças de imagem na mesma imagem da bacia. Uma lesão blástica e uma lesão lítica. Metástases, né? Às vezes tem essa formação diferente, tanto plástica quanto lítica. E o detalhe aí é que na radiografia e na tomografia, muitas vezes vocês só vão ver essas alterações quando realmente já está com erosão, né? Quando já está uma coisa bem evidente. E aí é que entra a ressonância, que a gente vai falar mais um pouquinho em instantes. Franinho, você falou isso agora, rapidinho. Diz. Pelo menos nos livros de ortopedia, quando vai estudar a parte inicial de oncologia ortopédica, costumo falar que para uma lesão lítica, né, aparecer de fato numa radiografia de um osso longo, é preciso que ele comprometa aí 50% a 60% ali do diâmetro do osso, né? Não sei se até que ponto isso é fato, né? Que sabe de você. E a tomografia vai ser bem mais sensível em relação a isso, né? Uhum. Assim, eu não saberia te dizer a porcentagem. Raio-X, assim, tem uma sensibilidade muito baixa, muito baixa. Talvez, assim, a tomografia, quando você coloca no Pax, que você janela, que você melhora, às vezes você consegue ver uma área um pouquinho mais escura, um pouquinho mais branca, e aí você levanta a suspeita, sabe? Mas também no filme impresso, também para você ver, a sensibilidade também é mais Entendi. baixa. Perfeito. Aqui, só queria trazer para vocês que a tomografia, tipo, ela é bem semelhante à radiografia, né? Que é o beabá de vocês aí, com a vantagem de, tipo, das reconstruções multiplanares, do corte milimétrico, de conseguir detectar a musculatura, né? Digamos, aqui tá, não é igual, mas aqui está o raio-x, onde só vê o osso, vê uma reação periosteal, enquanto aqui ao lado tem a tomografia, ou seja, tipo, é super parecido, só que com mais detalhes na musculatura. Se fizer com contraste, então a gente consegue ter mais detalhes ainda, tá? De forma semelhante aqui ao lado. Por exemplo, esse corte aqui axial do osso, a gente consegue ter uma certa noção do compartimento muscular. Se está invadindo outro compartimento, se toca feixe neurovascular. Vamos seguir. Alguma dúvida, questionamento? Então, vamos lá. E falando sobre a ressonância magnética. Bom, a ressonância magnética, ela é excelente, é o melhor exame para avaliação das partes moles. De forma relativamente simplista, por quê? Porque ela consegue ter uma diferença de sinal com as várias sequências para gordura, água, músculo. Então a gente tira a gordura aqui, tira a água aqui, e a gente consegue ter uma definição precisa dessa diferença tecidual. Ela é excelente para avaliação do feixe neurovascular, com tumoração, se está chegando perto, se está infiltrando. E a outra coisa justamente excelente ela é super sensível para detecção de edema, de inflamação, tumor também, porque ela avalia também a medula óssea, que é um dos poucos exames que avalia
a medula óssea, né? A gordura, a água da medula óssea. Então é uma coisa muito inicial que a gente consegue ver na ressonância, enquanto na radiografia e na tomografia, que é o que a gente disse agora, muitas vezes vai ver tipo a destruição óssea. Vou falar um pouquinho bem para vocês sobre essa parte da medula óssea. O contraste paramagnético, ele é o gadolínio, tá? Aqui só uma figurinha da máquina para vocês. A ressonância magnética, ela é composta por um ímã, né? Um ímã super forte, que junto com algumas bobinas que fica também por trás do paciente, emite um campo magnético muito forte, e isso alinha os prótons de cada célula. E de acordo com isso, as várias sequências de ressonância, é uma física para lascar, você vai tentar entender o que é cada sequência, você enlouquece para entender, é spin para um lado, é spin gira para o outro, mas é um ímã enorme que vai direcionar a água para esse lado, a gordura para esse lado. Então agora a gente suprime a gordura e aí adquire as imagens, tá certo? Eu nem ia colocar esse texto grandão aqui para vocês não, só que eu vou ler aqui para vocês tipo entenderem o que é tipo um T1, o que é um T2, tipo, eu já ouvi falar o que é isso, tá? Mas, tipo, para a gente também no dia a dia, a gente vê a imagem T1, sabe o que é cada cor T1 e, tipo, segue o jogo. Isso aqui realmente é muito a física mesmo, mas acho que para vocês saberem, o T1 é isso aí da física. Vou ler aqui para vocês. A ressonância magnética, ela é justamente um ímã forte que promove um alinhamento do prótons no interior dos tecidos, justamente pelo forte campo magnético, tá? Aquele barulho da ressonância são pulsos eletromagnéticos. Então, vê, após um pulso, os prótons vão relaxar de volta a seu estado inicial. Aí, a magnitude e a taxa de liberação de energia que ocorre nessa volta seria um relaxamento T1. E a oscilação dos prótons durante o processo, um relaxamento T2. E isso aí são registrados como intensidade de sinal por uma bobina, está dentro da ressonância. Tá? Então, assim, é um forte campo magnético que mexe esses prótons, e aí o jeito que ele mexe, o jeito que ele relaxa é detectado por uma bobina. Tá? Então, a intensidade de sinal, brilho dos tecidos em uma imagem de ressonância é determinada pela forma que foi feita esse pulso de radiofrequência, o gradiente entre um pulso e um relaxamento, a característica de cada tecido, no T1 e no T2, densidade de prótons dos tecidos. Tá? Isso aqui não é de forma nenhuma para ninguém entender, mas só para saber que, tipo, é mais ou menos assim. Tá? Até eu para entender aqui, eu apanho também. Ô, Franinho, deixa eu perguntar uma coisa, partindo dessa parte biofísica aí inicial. A gente escuta muita coisa, às vezes é muita boataria também em relação a o que pode e o que não pode na ressonância magnética e por conta desse campo magnético, em relação a dispositivos internos que a gente pode. Então, bota uma prótese, bota isso, bota aquilo, dispositivos metálicos, né? E tem umas que falam, pode, mas vai dar artefato de imagem, e outras que não pode de forma alguma, porque pode causar algum acidente com o paciente, né? Esclarece isso aí pra gente, pros brucutu aqui. Rapaz, assim, hoje em dia, realmente tudo que está vindo no mercado, diria praticamente tudo, mas muita coisa está sendo pensada em ser compatível com ressonância. Dado a tecnologia que ressonância tem, etc., então os fabricantes estão fazendo cada vez mais compatível com ressonância, tá? Uhum. Digamos, um paciente fez uma cirurgia há 15 anos atrás, tem um aparelho e a gente não sabe. Assim, muitas vezes é difícil para a gente também. A gente tem um site que é mrisafety.com. E aí a gente coloca lá o nome. Se o paciente tiver
o dispositivo, a gente coloca lá e vê se é compatível ou não. Tem dispositivo que ele gradua de A a D, que é nível B para ressonância de 1,5 Tesla e não seguro para 3 Tesla. Esse 1,5 3T Tesla é a força do ímã, tá? Então, assim, ainda assim é um pouco polêmico, mas a parte ortopédica, praticamente toda ela é viável colocar na ressonância, praticamente toda. Prótese, etc, etc, é tranquilo. Geralmente, o material utilizado em reconstrução do ligamento cruzado anterior não dá tanto artefato. O material de prótese, de joelho, de quadril, dá muito artefato. Muito artefato. O material de artrodese, coluna, geralmente não dá tanto artefato. Mas também as próteses causam muito artefato, muito artefato. É Entendi. assim, hoje em dia tem umas sequências específicas de ressonância que vem máquinas novas de redução de artefatos. Não são perfeitas, lógico. E geralmente, quando a gente usa essas, perde um pouco da qualidade de forma geral para tudo, sabe? Tipo, o osso fica mais ruidoso, isso é Sim. um De defeito também. qualidade de informação, né? Porque de É, vez em quando escuta história de corredor, não, porque fulano pediu exame para o paciente que tinha uma prótese, a prótese saiu do quadril dele e foi colar no aparelho. Pô, loucura. é. Isso só se for tipo uma prótese super antiga. Hoje em dia, não mais. Beleza. E, assim, hoje em dia também tem uma certa orientação, talvez vale assim para vocês também. Sempre que usar esse material, eu acho que o paciente ganha um cartãozinho, portador de tal coisa, e aí ele fica com isso. Aí justamente a gente coloca nesse site, ele leva para o aeroporto, sempre para mostrar, sabe, qual é o dispositivo. Eu não conheço esse cartãozinho, não. Assim, Antigamente, quando eu comecei a fazer ortopedia, que a gente até fazia um laudo assim para o paciente, porque antigamente as próteses e as placas, né, eles apitavam em banco e aeroporto, né, mas entendi, hoje eles fazem uma liga metálica tal, que também não interfere entendi. nisso. Assim, confesso que justamente por ortopedia ser bem mais tranquilo hoje em dia, realmente em ortopedia a gente não vê, a gente já pode fazer, pode fazer. A gente vê, às vezes, tipo, expansor de mama, pacientes que botam cateter implantável, e aí precisa ter a referência direitinho, sabe? Beleza. Ó, no protocolo de músculo esquelético, é basicamente a sequência T1 e a T2 com saturação de gordura. É basicamente isso que a gente tem. Vou mostrar para vocês uns exemplos. Já adiantando, T1, a gordura é branca e a água é escura. Tá? Lembra que 2 é água, H2O. Então, T2, a água brilha. Tá? A gordura ela é branca nos dois. Aí por isso que a gente faz esse T2 fat set, que é a saturação da gordura, porque essa sequência aqui ela é excelente. Abro ela, onde está branco é edema, onde está branco é líquido. Por quê? Porque fica saturada a gordura, então o que brilha aqui no T2 vai ser líquido, vai ser edema. Tá? E o T1, a gente vê melhor o osso, a gente vê melhor a gordura. Algumas sequências adicionais é justamente o T1 com saturação de gordura para avaliar o contraste, porque o contraste, se fosse um T2, aí o líquido estaria branco. Aí por isso que a gente faz. Esse T1 fat set ele fica todo escuro, porque a gordura que é branca no T1 fica escura. Então, o que vai realçar é basicamente o contraste aqui, nessa sequência. E daquele mesmo jeito que eu li aquela física ali loucona, são essas outras sequências. Esse STI, essa difusão, a gente entende o que a gente vai ver nela e faz a leitura dela, sem fosfoleirar o que a física dela. Esse STI, talvez vocês já tenham visto tipo em sacroiliacas, em outras coisas do tipo, ela é uma sequência parecida com essa, é só a física, a forma diferente de fazer.
ela é toda escura. Ela acende água também. É bem semelhante a essa daqui. Ela é um pouco mais ruidosa e ela reduz artefatos. Quando o paciente justamente tem prótese e não tem a sequência redução de artefato mesmo, a gente pode usar o STIR. Só que fica um pouco mais ruidosa. Por exemplo, no joelho com LCA, aí foi até o exemplo que eu te falei. É só um detalhe interno da gente aqui, por exemplo, tem técnicos que fazem STIR, só que a cartilagem fica muito ruim de ver. E o material usado na construção do LCA não gera tanto artefatos. Então, preferencialmente fazer essa sequência aqui, porque não gera tanto artefatos e a gente tem a cartilagem muito bem vista. Essa difusão aqui, ela geralmente não usa muito para músculo esquelético, não, exceto tipo só um tumor, alguma coisa, é mais para abdômen, que a gente tem uma restrição de moléculas de água. Isso aqui é bom para a parte neurológica, um AVC, vai ter edema lá, então vai ter uma restrição de moléculas de água, um tumor, abscesso, vai ter essa difusão elevada, ascendendo. Franil, em relação a essa restrição aí, a imagem ela fica hipointensa, né? Quando ela tem a restrição, que tem alta celularidade, né? Ou é o contrário? De certa forma, sim. Só que quando a gente faz essa difusão, a gente sempre faz um mapa ADC correspondente. Só um instante. Então, foi mal. Apareceu uma notificação aqui no celular. Toda vez que tem uma difusão, tem um mapa ao lado. A imagem da difusão, quando tem difusão, ela fica branca. Mas assim, não pensa assim, não. O mapa ADC ele fica preto, é sempre correspondente. Tá. Então, se tu pensando que restringiu e então não vai acender, tipo, o mapa tá lá escuro e a difusão tá branca. A gente sempre olha um ao outro para ver se tá batendo mesmo, sabe? Perfeito. A gente usa mais tipo em abdômen, em neurologia. O protocolo de AVC, a gente faz essa difusão. Primeiro exame, o cérebro lá fica escurinho, se tiver alguma área de isquemia, ele acende branco. A sequência de fusão e o ADC fica preto. Beleza. Ó, só para ilustrar o básico aqui para vocês também, a sequência T1, ela tem alto sinal, é branco. O quê? A gordura, melanina, fluidos hiperproteicos, tipo sangue, um endometrioma da vida paciente, fica lá branco no T1. E hemorragia subaguda, a gente fala isso subaguda porque tem mais produtos de degradação. Uma hemorragia aguda tem mais líquido, digamos assim. É justamente isso. E baixo sinal, água é baixo sinal em T1. Sangue agudo, que, digamos, tem mais água. O osso e calcificação tem baixo sinal. E aí, lembrando a vocês, a medula óssea do adulto predomina gordura, certo? Então, o osso em T1 tem alto sinal. Beleza? T2, líquido, H2O. Então, alto sinal, líquidos, um hematoma agudo e a gordura também fica, tá? E baixo sinal, aqui é o contrário. A melanina é alto sinal em T1 e baixo sinal em T2. Ou calcificação é baixo sinal em tudo. Tá? Só a gordura aqui, que é alto sinal nos dois. Melanina é o contrário da água, porque a melanina é alta no T1 e baixa no T2. Tá? E osso e calcificação é baixo sinal. T2 é excelente para edema, inflamação, trauma, que é o líquido. Ó, aqui são um exemplo para vocês da coluna lombar. Essa aqui é a imagem T1, o líquido, ó. Olha para o líquido. O líquido está escuro. E a gordura está branca. Esse aqui é o T1. Esse aqui é o T2. O líquido está branco, é líquido. E a gordura também está branca, tá? Então essa é a diferença do T1 e T2. A gordura é branca, branca, e o líquido faz aqui a diferença. No T2 é alto sinal. E essa aqui é a sequência top, porque ela é um T2, porque o líquido está branco, e ela suprime a gordura. Então, tudo aqui que brilhar é um pouco de edema. Se vocês conseguem ver aqui, essa coluna aqui, a gente vê o sinal do disco branco, de líquido.
Né? Quando ele começa a ter um baixo sinal aqui, é um pouco de desidratação. Esse disco aqui, L5S1, ele está preto, está desidratado, perda de água. Esse platô superior de L5 aqui, acho que vocês conseguem ver que tem um pouco um brilho. Aí, tipo, aqui, alteração degenerativa, uma impressão de Schmoll, alteração MODIC 1 de edema, tá? Então, essa sequência aqui, o T2 com saturação de gordura, o que brilha é água. Então, a gente vai olhar realmente que está branquinho para ver inflamação, ver edema. Certo? Maravilha. Vamos seguir. Ó, aqui um exemplo para vocês de uma medula óssea normal, tá? T1, o osso é gorduroso, a medular gordurosa. T1, o osso branco, tá? O osso branco, subcutâneo branco, gordura, gordura. T2 com saturação, gordura escura, certo? Nessa sequência aqui, o que brilha é líquido. Aí, tipo, aqui tem um vasinho, aqui tem um líquidozinho normal intraarticular, tá? Aqui está só o contrário. Essa sequência aqui é justamente. Esse DP é como se fosse um T2. É outra sequência semelhante. É um T2 com saturação de gordura, certo? Então a gordura está escura, a gordura está escura. O que brilha aqui é inflamação, é edema. Aqui tem uma fratura subcondural no joelho. Tá branco aqui, tá escuro aqui. É edema, é líquido. O líquido ficou escuro no T1, tá? E essa área aqui é uma área, digamos assim, meio que já, você pode falar necrosada, para vocês esse nome. Porque, tipo, ela tá com baixo sinal já tipo, tá sem, digamos assim, vitalidade. Mas, enfim, é mais para focar aqui para vocês. T1, a medular amarela, que é gordura branca, junto com subcutânea. E aqui suprimido, e o que brilhou é edema. Né? Por que eu estou falando isso? Que é importante. A ressonância é o melhor método para avaliação da medula óssea. Então, qualquer coisa que começa a alterar a medula óssea, a ressonância vai ser capaz de ver. Na criança tem muita medula vermelha e aí vai começar a conversão para a medular amarela, predominar gordura. Geralmente fica um pouco de resquíciozinho de medular vermelha mais próximo da fise, mais próximo das extremidades ósseas. Nesse caso aqui, é o que eu quero mostrar para vocês. Esse osso aqui tá branco, né? E essas áreas escuras aqui? E aí? É normal ou não é normal? Aí justamente tem que lembrar que muitas vezes essa conversão não é 100%, né? Principalmente, sei lá, um paciente mais jovem, paciente fumante, e nem sempre, às vezes é só uma variação da normalidade mesmo, ter um pouco de medular vermelha no local onde já deveria ter medular amarelo, certo? Aí, essa medular vermelha, ela é um pouco mais escura em relação à gordura, tá? No T1 você vai ver ela um pouquinho mais escura. Mas uma coisa que a gente tem que ver é que ela não é mais escura que o músculo. Percebe? Ela é um cinza, mas o músculo é mais escuro, tá? Ó, medular vermelha no T1, ela é hipointensa em relação à gordura. Mas não mais que o músculo e o disco lá na coluna. Por quê? Porque quando é um preto mesmo, isso é anormal, tá? Isso é uma lesão, isso é uma tumoração. A gente tem que ver realmente se esse T1 está muito baixo ou não. Às vezes é difícil. Digamos aqui. Aqui está um padrão, sei lá, rendilhado, alongado. Às vezes é uma bola. E aí? É uma lesão? É do lado vermelha? A gente olha no T2, está com o sinal mais branco, e às vezes usa outros recursos mesmo. Sei lá, faz um controle, usa uma técnica de saturação da microgordura, que é um chemical shift, um in-out, in phase e out phase. Não sei se você já ouviu isso, Maurício, alguns
exames de ressonância podem vir complementar, a gente fazer essa sequência em fase e autofase, que é para retirar um pouquinho a gordura microscópica, porque na medula vermelha tem. A medula vermelha, tipo, é cheio Pronto, a medula vermelha, ó, ela tem proteínas, células, água e tem gordura dentro dela. Então, quando a gente faz essa sequência específica de retirar microgordura, perde a microgordura. Então tende a ser medula vermelha e não tumor. Porque o tumor geralmente não tem essa microgordura. E justamente essa medula vermelha ela é um pouquinho mais branca, no T2. Tá? Então aqui, ó, esse é um padrão de resquício de medula vermelha para vocês. Ó, esse outro exemplo aqui, ó, é o osso todo branco e um pouquinho escuro. Aqui, paciente já adulto. E aqui a medula vermelha também. Beleza? Afroninho, esse resquício aí de medula vermelha pode ficar a vida toda, até a idade idosa, não? Ou geralmente, em pacientes mais velhos, realmente não é esperado ter esse resquício? Justamente, costuma não ter um resquício. Mas entra justamente, digamos assim, esse local aqui, que é o último a assumir, ele, digamos, também é o primeiro a aparecer, a Aham, medula vermelha. Então, tipo, justamente, paciente fumante, paciente asmático, qualquer coisa que demande uma demanda justamente de células, ele pode aparecer um pouquinho. entendi, perfeito. Isso é interessante saber isso, ter essa informação, porque termina que a gente que faz tumor, o pessoal acha que tem radiologista, né? Qualquer coisa esquisita, o ortopedista acha que tem radiologista. Qualquer coisa esquisita que aparece no exame, não, manda para o Mauro para ele ver. E, porra, muitas vezes chega para mim no ambulatório, no consultório mesmo, na rede privada, paciente com alteração do sinal, justamente nas extremidades, número proximal, fluido proximal, da medular, e olha assim, porra, sei lá que diabo é isso, cara, vai para o radiologista, cara, porra. Às vezes não, dá para notar que é uma coisa mais grave assim, que eu suspeito logo no tumor, mas a grande maioria não, é uma alteração ainda específica do sinal da medular, mas geralmente em pacientes mais idosos, assim, acima de 40, 50 anos, principalmente, a gente fica mais preocupado em ser uma metástase, né? Mas é muito comum aparecer isso para mim. Imagina. Mas aí, justamente para você ver, esse sinal, o T1, ele não é mais escuro do que o músculo, tá? Essa é uma dica. Hoje em dia, tem umas ressonâncias novas que ela vem com uma sequência específica chamada Dixon. O Uhum. que é a Dixon? Por exemplo, a gente aqui em coluna, aquele que eu mandei para vocês, é um sagital T1, sagital T2, sagital T2 FET7 e um axial T2. Cada sequência dessa, imagina que dá uns 4 minutos, 5 minutos. Então, o exame de ressonância ficou 20 minutos. Aí, tipo, quanto mais você otimizar, mais vai girar a máquina, né? Então, isso aí é essencial. O protocolo tem que ser bem feito. E a sequência Dixon, ela, por exemplo, você vai fazer um T1 sagital, no mesmo momento ele faz o T1 normal, o T1 sem água, o T1 sem gordura e o T1 sem outra coisinha aí. Então, é rápido. Ele faz essa sequência 4 vezes. T1, T2. Então, acaba que ele vem com essa microgordura já nela. Então, a gente só abrir a outra imagenzinha e ver que sumiu um pouquinho da gordura ali. Então era a medula vermelha mesmo, sabe? Mas nem toda máquina tem, tá? Ó, aqui outro exemplo para vocês de medula vermelha. Esse caso aqui, um pouco mais exuberante, tá? Mais escuro aqui, não é gordura, não é branco, mas não mais escuro que o músculo. Nesse caso aqui, ó, esse caso aqui, eu acho que era uma criança, porque a medular vermelha está bem mais explícita aqui. Na verdade, acho que nem era criança, parece que ele estava dizendo que era um caso de um paciente asmático. Mas, ou uma criança ou um asmático, imagina que está com a medular vermelha bem mais acentuada, não está branca igual a gordura, né? E aqui também ele marca áreas de medular vermelha também, tá? Aqui medular vermelha também. Deve ser adulto, que eu não estou vendo a FIS ali. Esse caso aqui era um adulto mesmo. Isso mesmo, aí era asmático. Para você ver, né? Às vezes você pega e saiu T1, ao invés de estar branco, está escuro. Aí você, opa, às vezes sai no laudo, não sei se você já viu.
hipossinal difuso nas sequências ponderadas NT1, achado possivelmente relacionado à reconversão medular, né? Que a medula, ao invés de estar vermelha, tá gordurosa, está reconvertida, tá? Voltou para ficar vermelha. Aí, assim, tem que avaliar justamente, né? Se o quadro clínico do paciente, investigar coisas ou não. Aí, ó, falando para vocês um pouquinho. Se tiver esse hipossinal da medula no T1, né? A gente vai focar aqui na medular mesmo. Se for de forma focal, homogênea, heterogênea, isso aí pode ser doença mesmo, tá? Ó, e aí? Isso aqui é medular vermelha ou é um tumor? Rapaz, tá vendo? Quando chega Aqui é para um, mim, eu acho um negócio meio feio, principalmente aqui é um tumor. Aqui é um quando eu tumor. olho para a direita aqui, né, para o T2. Para o T1, É. E aí, como é que eu vejo isso aí? Então, aqui, assim, é um hipossinal focal, né? Primeiro que está de forma difusa. Pô, aquela medula vermelha é um negócio meio... Volta, assim, ó. É um negócio meio Uhum. chamuscado, sabe? Não é uma coisa, tipo, super bem definida. Assim, nesse caso aqui, parece ter até uma reação periosteal. Ser um vaso, É, uma reação periosteal. É, Então, assim, aqui ele, de certa forma, ó, tá tão escuro quanto o músculo também. isso, exato. Então, assim, aqui é tumor, tá certo? É. Parece ter ruptura cortical ali medial, né? Isso. Ó, esse paciente aqui, a medular toda não tá gordurosa, certo? Baixo sinal em T1. Aí, esse paciente aqui, a legenda era um paciente de quimioterapia por sarcoma de Ewing. Paciente que tem leucemia, linfoma, estão se tratando de com quimioterapia, muitas vezes tem essa reconversão medular. Tá? Hum, Então é uma coisa para, assim, essa reconversão medular é uma coisa a ser avaliada clinicamente o que está acontecendo, né? tô entendendo. Interessante. Quimioterapia, eita, não tem história nenhuma, rapaz, aí tem que investigar, sabe? A parte hematológica principalmente. Massa. É, esse caso aqui, ó, por exemplo, é um cotovelo, tá? Húmero radioulna, a gordura branca e o osso não tá branco. Então aqui não tá com medula gordurosa, tá? E assim, é uma coisa difusa, né? Não é uma coisa focal. Esse paciente aqui era paciente com leucemia, tá? Então, doença hematológica, tá alterando lá a medula óssea. Estamos já nas partes finais. Eu queria só trazer para vocês, acho que são 3 imagens. Eles adoram quiz, eles adoram quiz. Eu faço coisas que eles adoram. Que a gente faz, que vocês possivelmente aí na jornada vocês vão fazer também, é tipo jogar detetive. Jogar detetive, aquela caixinha lá. Pega a caixinha e faz. Esse aqui preenche esse critério, esse aqui preenche esse critério, esse aqui preenche esse critério. Na sequência aqui T1, o que é que brilha? Geralmente é gordura, melanina. Essa lesão aqui, ó, tá branca também, né? Isso aqui é água. Sabendo que nessas sequências rotineiras de músculo, aqui é o T1 e justamente esse é o T2, FAT7, né? Então aqui o que brilha é água, melanina, sangue, e esse aqui o que vai brilhar é água e a gordura está saturada. Então, essa lesão aqui está com sinal semelhante à gordura, né? Aham. A gente coloca assim, é uma lesão bem delimitada, no osso calcâneo, com sinal igual à gordura em todas as sequências, compatível com lipoma, certo? Essa sequência aqui ela é top. Ela satura a gordura e vê se tem líquido, né? Nessa sequência aí, Afroninho, se fosse um tumor sólido de fato aí, como é que ele ia ficar especificamente? Porque aí tá parecendo ser um linfoma intraósseo, né? Isso, isso. Rapaz, assim, é porque a imagem da ressonância, a gente entra muito na parte micro, sem querer falar de micro não, mas a gente entra, né? Tipo, sei lá, você pega um tumor heterogêneo, se você for fazer uma biópsia, se você for tirar ele e mandar para patologia, ele vai ser heterogêneo lá também, né? Vai ter a parte fibrótica, vai ter a parte líquida, vai ter a parte calcificada.
E justamente esse sinal vai depender muito do Da que ele é característica. formado, né? Exatamente. Tipo, sei lá, se for um tumor sólido, geralmente tem um sinal alto no T2. Essa sequência aqui geralmente tem um sinal mais alto. Assim, esse sinal baixo aqui é puramente gordura. É assim, realmente batata aqui. Mas quase sempre tem água, tem um tumor, né? Vai ter edema do osso adjacente, reação perosteal, sempre vai brilhar alguma coisa. Sempre vai brilhar. Eita. Rapaz, essa aqui é uma coisa difícil que eu queria ver se você consegue pensar. Ó, que sequência aqui é essa? O líquido tá preto, né? E a gordura tá branca. Isso. Então esse aqui é um T1, certo? Certo. Esse aqui, o líquido tá branco e a gordura tá branca. Então T2. T2 sem saturação, né? Isso. Beleza? O que é que a gente vê meio que assim? A gente vê uma alteração da intensidade, né, da cor desses corpos vertebrais. Bem destacada aqui, né? Isso. Tipo, de certa forma, a parte aqui de cima, acho só um detalhe assim para vocês. Acho que aquele fêmur que eu mostrei antes, ele estava tipo, tão branco quanto a gordura, né? Aqui na coluna nem sempre é super branco, sabe? Isso aqui é o osso normal mesmo. Porque tipo, a coluna tem muita hematopoiese também, então muitas vezes não é tão branco, tá? Mas enfim, aqui, aí justamente, não é tão branco. E por que esses aqui tão branco, né? Aí às vezes a gente pega esses casos que é pós-radioterapia. O paciente, sei lá, tem um tumor em pelve, coisa do tipo, e recebe radioterapia aqui, ó, sei lá, de 5, 4, 3, 2, DL2 para baixo, radioterapia, radioterapia, radioterapia. Aí acontece o quê? Assim, é feito consequência, né? O objetivo não é, lógico, pegar aqui, era um tumor pélvico. E aí ocorre uma depressão de células dos corpos vertebrais. Então aqui fica basicamente gordura, não tem células, não tem essa coisa que tem aqui em cima, certo? Então, aqui é uma alteração de sinal dos corpos vertebrais secundário à radiação pós-actínica. Degeneração gordurosa, então, né? Degeneração gordurosa. Sim. Certo. Costuma, às vezes, voltar, mas esse caso está bem gorduroso. A gente vê muito isso, não no osso, de fato, mas degeneração gordurosa muscular nas lesões do ombro, né? Que tem até umas classificações específicas para isso, lesão de manguite e tudo mais. E a gente precisa estar com o olho mais apurado nessa questão aí da degeneração gordurosa. Bacana. Entendi. E o último caso que até pensei em colocar uns casinhos aqui, mas eu não vou. Cadê Fonseca? Fonseca saiu daí, né? Cadê eu tinha visto Fonseca aí cadê? Já fugiu. Quando eu vi o quiz, ele some, tá vendo? Fonseca é foda. Aí eu trouxe esse último caso aí justamente em sua homenagem, oncologia ortopédica. Maravilha. E porque é um R3 que estava aqui na plateia aqui. Olha aí, já tem um falando aí, gostei. Para pelo menos fechar com chave de ouro aí, galera. Muito bem. Perfeito. Possivelmente no raio-x, acho que tu falasse. Digamos assim, a leitura de uma lesão óssea, ela é muito mais fácil. Eu não sei se a palavra seria fácil, intuitiva, fácil de aprender, ou se a ressonância é uma coisa nova e raio-x é uma coisa bem antiga, os ensinamentos de se ler, se identificar uma lesão óssea é muito mais direcionado em raio-x, né? A gente olha a matriz, vê tudo isso já pelo raio-x, o que é uma coisa boa, porque é muito mais difundido, né, o raio-x. Quando vai para a ressonância, às vezes mesmo a gente, bicho, peraí, isso aqui, que matriz é essa? Tem raio-x? A gente pode ver atrás de raio-x para ver. Né? Gostei de ouvir isso, gostei muito de ouvir isso. Porque, porra, eu digo para eles que na oncologia ortopédica o raio-x é o exame mais importante, é o primeiro e mais importante, né? Porque Sim. ele vai ali te dar o leque diagnóstico diferencial, né? A tomografia vai te dar a destruição óssea, basicamente ali, avaliar bem a cortical e tudo mais.
Enquanto que a ressonância vai dar informação de partes moles, envolvimento do feixe e envolvimento medular, justamente, intermedular do tumor, né? Mas muitas vezes chega o paciente pra gente só com a ressonância que eu olho assim, eu faço, caralho, o raio-x, cadê? Manda o raio-x também. Não fez. Eu fico na onça. Aí, justamente, talvez por isso a ressonância tipo, dá tanta informação que talvez você se perca, sabe? Se perde. Tipo, beleza, essa aqui, baixa o sinal em T1, um sinal heterogêneo em T2. Tá, e aí? Aí, tipo, cadê aquele mnemônicozinho assim, o fluxograma, né? Que você vai seguindo no raio-x e tal. Se for baixo sinal aqui, baixo sinal. Tem lesão realmente que é meio que você bate o olho e você, beleza, é isso. Mas tem muita lesão que chega na ressonância, você, opa. E, acho que já comentei contigo, surgiu, né? Vem surgindo em ressonância, estuda essas coisas, o Bone Rads. Sim. Nada mais. Aquela vez na que nada mais é assim, ele não tenta dizer qual é a lesão, tá? A gente, quando faz um fellow, faz radiologia musculoesquelética, muita gente estuda muitas as lesões para tentar bater o diagnóstico. Mas, de certa forma, um direcionamento, muitas vezes, justamente isso. Don't touch lesion, para investigar, né? Bem isso. E aqui realmente é um encondroma, porque a microscopia dele também é essa. Tem áreas de alto sinal de edema e tem focos de calcificação dispersos. Está aí bem delimitada. Mas eu vou te falar, Franinho, que esse encondroma aí eu já ia ficar um pouquinho de orelha em pé. Tá grandinho, tem alguns critérios, né, que a gente vai usar. Também, né? Eu achei sim. Do que o do encondroma mesmo, né? Talvez já tivesse até botando um pezinho aí para ser um tumor cartilaginoso atípico, né? E justamente com o desenvolvimento das classificações, né, ortopédicas oncológicas, aí tipo vai vários graus, justamente como você falou, de encondroma para um atípico, sei lá, grau 1, de mitose, coisa e tal, pode ser também. Mas é isso, o raio-x realmente ele vai dar muita informação útil para vocês. Nessa questão do encondroma aí, uma coisa prática que a gente utiliza muito é a questão do recorte endosteal, né, para ver a agressividade do tumor ou não. E geralmente a gente, pelo menos, tem isso em mente, que é melhor a tomografia, né, no corte axial do que a ressonância para ver isso. Mas o olho bem treinado de vocês conseguem ver o recorte endosteal tão bem quanto na ressonância? Consegue, né? Consegue. Assim, a cortical é esse pretinho realmente aqui, né? E a gente, assim, aí é outra coisa. A tomografia ela tem uma vantagem em relação à ressonância pelos cortes milimétricos, né? Certo. O corte na ressonância ele pula, se eu não me engano, é de 5 milímetros. 5 milímetros. Então, às vezes ele pula, tá? Às vezes você não pode pegar o recorte endosteal naquele corte axial perfeito. Aí você entra no coronal, tal. Essa é a vantagem da tomografia. Mas quando, tipo, mais exuberante, a gente consegue ver. E a vantagem também da ressonância, tipo, tem uma lesão dessa, já viu o periósteo, se tem reação periosteal, se tem edema, né? Perfeito. Beleza? Beleza. Maravilha. E aí, pessoal, dúvidas, lamentos? E aí, Alaide? A hora é essa. Tá mudo, desmuda aí. Tô aqui. Pronto, pode falar, beleza. E aí, dúvidas não? Muitas, né? Tem que ter, né? Imensas. Exatamente. Treinar, né? Assim, não só ver a ressonância, principalmente daquela maneira assim, rápida e tudo mais, mas tentar padronizar aí uma forma de interpretação e de análise, né? Até porque a gente sabe aí da dificuldade que os serviços têm em relação a médico, radiologista, para poder laudar os exames, né? Lá no Marcílio mesmo, Franinha, às vezes demora, 4, 5, 6 meses para sair o laudo na ressonância. Então, a gente precisa se virar, né, com as imagens só e dar nossos pulos, né? Imagina. Mas é isso aí. E justamente assim, vocês que, principalmente a parte oncológica, né, tem que sempre dar uma olhadinha na imagem, justamente o radiologista tá com a pilha de exame, um exame vai sair daqui a 4 dias, se estou com o paciente na frente, né?
Mas é isto. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado aí pela ajuda aí para tirar essas almas do mar da ignorância e minha também, que eu já aprendi um bocado depois aqui hoje. Agradeço demais, você fez o bem danado para a gente. Obrigado. Beleza, valeu, pessoal. Boa noite aí. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau.